virada dos anos de 1700 para os de 1800 trouxe consigo diversas novidades. E o século XIX é carregado de marcos históricos muito importantes para o município de Macaé. Logo no começo do século XIX, mais precisamente no dia 29 de julho de 1813, Dom João VI assinava o documento que emancipava a localidade e a vila. E isso era uma luta que já vinha sendo travada desde as últimas décadas do século XVIII. Porém, o rei fez um acordo com a sociedade local que eles deveriam custear e construir a Câmara de Vereadores, o Pelourinho e uma cadeia. Sendo assim, efetivamente, Macaé passou a ser Vila São João de Macaé, em um tempo que a palavra Macaé se escrevia com H. Uma curiosidade muito interessante sobre esse momento de emancipação política é que os 3 primeiros vereadores da nova Vila de São João de Macaé foram sorteados. Ainda no início do século XIX, Macaé recebe, em 1817, a visita do naturalista francês Auguste Saint-Hilaire. Faz um belo relato sobre a então incipiente vila de Macaé, revela-nos que era uma localidade pequena, com poucas casas, cerca de 40 casas, que ficavam à beira-rio. Em 1832, outro grande naturalista também visita o Brasil e vem a Macaé. Charles Darwin deixa também um relato precioso sobre tudo que viveu nas terras de Macaé, Sítio do Sossego, na região de Macabu, onde ele pôde ter contato com uma mata primária, deixou isso muito bem relatado, além também de falar que foi muito bem recebido com uma comida estupenda naqueles dias em que estava em Macaé. O ano de 1831 assinala em Macaé o fim do quilombo de Carucango. Carucango, africano nascido em Moçambique, trazido para o Brasil, escravizado aqui em terras macaenses, fugiu, criou o seu quilombo e centenas de outros escravos o acompanharam durante décadas nessa luta pela liberdade. Em 1837, Macaé recebe o arruamento feito pelo engenheiro militar Luiz Henrique de Niemeyer Bellegarde, o famoso Luiz Bellegarde. Arruamento esse que traçou as ruas de Macaé, apontando a então Vila de Macaé para o futuro. Em 1846, Macaé é elevado à cidade. Então, 1813, Vila. 1846, no dia 15 de abril, Macaé é elevado à cidade. A gente tem nesse entorno aí de tornar Macaé cidade a visita, em 1847, um ano depois, a visita de Dom Pedro II, em sua primeira viagem ao norte da província do Rio de Janeiro. Visita essa cercada de muitas festas, E o Dom Pedro ficou hospedado na casa onde hoje fica a antiga Câmara de Macaé, o Centro Cultural do Legislativo. Na época, era a casa do José Domingues de Araújo. Bom, em 1844, em Macaé, nasce a necessidade de se abrir um canal para fazer a ligação entre Macaé e Campos. O famoso canal Macaé-Campos. O canal só vai ficar pronto em 1872. Vê aí que são longas décadas de construção do canal. Porém, quando o canal nos fica pronto, já tinha em Macaé também o transporte de trem. Então o canal já fica obsoleto. Em 1852, em Macaé acontece um crime horrendo na região de Macabu. Uma família de lavradores amanhece morta dentro de casa com sua casa queimada. Esse crime logo é perpetrado ao proprietário daquelas terras, o Manuel da Mota Coqueiro, e em 6 de março de 1855, ele, condenado, vai à forca, bem no centro de Macaé, no antigo Largo do Rócio, onde hoje fica o Colégio Estadual Luiz Ride, no campo ali do colégio, com a população toda presente, diversas autoridades, num grande clamor popular por justiça.
já que tinham a premissa de que tinha sido o proprietário que tinha matado aquela família. Anos depois, descobre-se que muito provavelmente não foi ele, mas aí é outra história. Em 1861, acontece em Macaé, na noite de 28 de novembro, um naufrágio, dentre tantos naufrágios que tiveram em Macaé, o naufrágio do vapor Hermes. Esse ficou muito falado, né, por conta da presença na embarcação do então iniciante escritor Manuel Antônio de Almeida, que tinha lançado o livro Memórias do Sargento de Milícias. O Manuel Antônio de Almeida falece nesse naufrágio do vapor Hermes, e o que causa grande comoção em Macaé. É uma história muito documentada, muito relatada, muito falada. Em 1861, Macaé ganha o seu primeiro jornal, O Macaense. Logo, em 1862, vem o Monitor Macaense, e a imprensa nasce na cidade com grande força, tendo deixado vultos de história como J. Cop, como César Melo, Jornal O Século, Jornal O Lince. E a comunicação de Macaé nasce nesse momento aí, no meio do século XIX.